O Igor lá falou um monte de coisa, tem todo mundo aqui perguntando. O Igor falou um monte de coisa, cara. Boa parte das coisas que ele falou lá não procedem, tá? Ó, vou ler aqui para vocês, tá? Não vou mostrar, mas vou ler de mensagens que eu tenho trocado com o Igor, tá? Isso ele esqueceu, que ele trocou mensagem comigo, né? Então o lance era o seguinte: quando ele fala lá que eu tinha que entregar 3 programas por semana, tá errado, mentira. Tá? O combinado com ele, a partir do seu. Porque o combinado com o Flow sempre foi eu fazer um programa por semana. Tá? Lá no começo era um programa por semana. Depois passou para 2. Quem pensou em fazer 3 fui eu, quando o negócio começou a dar certo. Beleza? Em junho do ano passado, nós sentamos para conversar e o que ele mandou para mim foi o seguinte, ó, ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. Aí, se um mês tem 4 semanas, divide aí 9 por 4, você vai ver quanto que dá. Que não dá 3 por semana. 3 por semana seriam 12 por mês. Então, primeiro erro aí. Segunda coisa que o combinado, que ele fala que eu apresentei projeto para ele, que ele recusou todos, né? Teremos uma editoria fixa de ciência no Flow e contamos com a participação do Sacani. Tá? Aí ele fala aqui que o contrato com os hosts vão ser todos de acordo com a volumetria, papapá. E ele fala, olha aqui, olha o que ele fala aqui. Teremos novos conteúdos para preencher a grade do canal, que é exatamente o que eu tinha proposto para ele. Falou, cara, vamos fazer conteúdos novos? E está aqui na mensagem que ele me mandou, entendeu? Ele me mandou a mensagem. Então, de ter uma editoria fixa de ciência no Flow, eu propus isso para ele, porque programa de ciência no Flow sempre dava bom, entendeu? E ele topou, tanto que ele me escreveu aqui, ó, entendeu? E de fazer novos programas na grade ali, enquanto eu estivesse viajando. Então é isso, cara. Então, boa parte das coisas que ele fala ali não procede, porque ele esqueceu que ele mandou mensagem para mim, entendeu? Ele não costumava responder as mensagens, né? Isso aqui foi quando a gente foi revisar o contrato, tá? Foi revisar o contrato, tanto que depois eu até falei para ele aqui, ele não me respondia, ele não me mandava o contrato, eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara, me manda o contrato para eu assinar logo, entendeu? Então, assim, tem lá, boa parte daquilo lá que ele falou lá, cara, não procede, e eu tenho aqui mensagem dele falando comigo aqui, acabei de ler para vocês, tá? Acabei de ler para vocês aqui. Teremos novos conteúdos para preencher a grade do canal, teremos uma editoria fixa de ciência no Flow e contamos com a participação do Sacani, e ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. Não são 3 por semana, eram 9 por mês, o que daria 2 por semana, tá? Basicamente, e é isso que ficou combinado, tá aqui a mensagem dele. Então, cara, ele que preste atenção e leia o WhatsApp dele antes de sair falando bagaça por aí. É só isso, tá? Sem contar os vários programas que a gente fez em Brasília, né, do ano passado. Toda vez que eu estava em Brasília, programa, tá? E programas de altíssima audiência, cara, tá? De altíssima audiência. Fiz programa, eu e o Henrique, fizemos programa da Gemini, eu, o Henrique e o Domingos, fizemos programa da Apollo. Fizemos até aquela zoeira lá, né, de dele ter acreditado ou não como pisou na Lua, depois viu que não era tão zoeira assim. Infelizmente aconteceu. Fizemos programa com Einstein. A gente fazia fizemos programa com Einstein Júnior, fizemos programa com o Pedrão, vários, fizemos programa de notícia, vários, entendeu? Então, toda vez que eu estava lá em Brasília, eu fazia o programa. O problema todo, para vocês saberem aqui, qual foi o grande problema, é que o ano passado eu fiquei 2 meses no Mato Grosso, entendeu? E esses 2 meses no Mato Grosso aí, isso aí sim, cara, acabou detonando. Mas eu tinha dado a solução. Lembra que as meninas fizeram programa lá no Ciência Sem Fim? Lembra que o Álvaro Machado fez programa no Ciência Sem Fim? Quem deu aquela ideia lá fui eu. Para quê? Para o Ciência Sem Fim não ficar sem programa. E eu expliquei para eles, galera, terminando esse semestre, no próximo semestre eu vou estar ok. Então, no próximo semestre, qual foi o combinado? Aqui, acabei de ler para vocês a mensagem que eu tenho aqui, ó. Tá aqui, ó. Acabei de ler a mensagem que ele me mandou aqui, ó. Tá aqui no meu WhatsApp, ó. Bonitona aqui, ó. A mensagem que ele acabou que ele tinha me mandado na época, tá? Então, assim, não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. E tem uma coisa também coisa que é importante. Fala ali agora, que eu não ia naquele período, é verdade, cara. Eu não ia porque eu tava viajando, entendeu? Mas, e outra, tá? Até isentando o Igor de culpa, que até isentando ele. Existiam 2 pessoas que trabalhavam no Flow, que era a Magá e a Sara, que era a CEO e a produtora,
E eu falava com elas, eu nem falava com o Igor direto, tá? Depois que elas foram mandadas embora, eu falava com elas. E elas tinham minha agenda desde o começo, entendeu? Quando eu ia viajar, elas sabiam exatamente quando eu ia estar em São Paulo, quando eu não ia estar, quando eu ia fazer programa, quando o programa ia ser de Brasília e tudo mais. Isso não chegava no Igor, tá? Não chegava nele porque foi criada uma blindagem ali para ele. E tá tudo bem, entendeu? Ele nem tem culpa disso, não. Depois, quando essa CEO foi mandada embora, aí quando ele assumiu o negócio, que ele viu do jeito que estava e tudo mais, aí eu comecei a falar direto com ele. Eu não falava muito com o Igor, cara, tá? Porque o cara, ele era o dono da parada. Então eu falava com pessoas que eram mais diretas comigo. É isso só, entendeu? Então pronto, cara.